Olá, eu me chamo Luana, sou discente do curso de Engenharia Química da Unipampa e irei apresentar o trabalho intitulado Membranas Biopoliméricas com Carvão Ativado com Potencial Curativo Cutâneo. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Stephanie Rastonet, co-orientado pelo mestre Alouro Valério Filho e orientado pela professora Gabriela Silveira da Rosa. O presente trabalho foi submetido na categoria de Pesquisa e Inovação. Então, as feridas cutâneas são lesões que danificam a pele, e assim que elas ocorrem, o corpo humano responde iniciando o processo de cicatrização, que é um processo onde ocorrem diversas reações bioquímicas. Por ser um processo natural, a cicatrização muitas vezes acaba ocorrendo de forma lenta. Então, como uma forma de acelerar esse processo, são utilizados dispositivos chamados de curativos. Então, os curativos são normalmente desenvolvidos a partir de polímeros, e dentre esses polímeros pode-se citar a gelatina, que é um polímero natural que tem como características a biocompatibilidade, flexibilidade e estabilidade. No entanto, é necessário que o uso da gelatina seja associado com outros compostos que visem melhorar as propriedades físicas do material. Então, dentre esses compostos, pode-se citar os plastificantes, como o glicerol, por exemplo, que melhoram essas características físicas. Além dos plastificantes, também podem ser utilizados outros componentes, como, por exemplo, o carvão ativado, que é um material altamente poroso e é abordado na literatura como um ótimo absorvente. Então, em um curativo, o carvão ativado poderia absorver exudatos e gases liberados durante a cicatrização. Então, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver membranas biopoliméricas de gelatina contendo carvão ativado e avaliar a influência desse composto nas propriedades físicas do material, visando seu potencial uso como curativo. Então, para o desenvolvimento das membranas, 10 gramas de gelatina foram solubilizados em 100 ml de água. Essa solução foi submetida à agitação a 200 RPM, a 45 graus Celsius, por 30 minutos. Então, foi adicionado o agente plastificante glicerol. Foram desenvolvidos dois materiais, a MG, que consistiu somente no uso de gelatina e glicerol, e a MCA, que consistiu no uso de gelatina, glicerol e 1 grama de carvão ativado. Então, essas soluções foram despejadas em placas de Petri, mantendo a massa constante de 20 gramas, e então submetidas à secagem a 40 graus Celsius por 24 horas. Os materiais desenvolvidos foram caracterizados quanto espessura e entumecimento. Então, para os resultados de espessura, pode-se observar que a membrana MG apresentou 0,767 milímetros de espessura, enquanto a MCA apresentou 0,966 milímetros de espessura. Então, pode-se inferir que os materiais desenvolvidos podem ser aplicados como curativo, visto que ambos apresentaram espessura menor que a da pele humana. Além disso, os resultados são semelhantes aos obtidos por Umner e colaboradores em 2020, que também utilizaram gelatina para o desenvolvimento de potenciais curativos. Quanto ao entumecimento, pode-se perceber que a membrana contendo carvão ativado apresentou um aumento nessa propriedade. Então, a capacidade de entumecimento ela está relacionada à absorção dos exudados liberados na cicatrização. Então, dessa forma, pode-se perceber que a adição do carvão ativado foi positiva nesse parâmetro. Então, pode-se concluir que o uso do carvão ativado como aditivo resultou em alterações positivas nas propriedades físicas do material, também que as análises realizadas indicaram que o material desenvolvido apresenta um potencial para ser aplicado como curativo cutâneo. Então, dessa forma, né, para trabalhos futuros, são previstas outras caracterizações que visem a investigação da adição do carvão ativado em outras propriedades físicas, químicas e antimicrobianas do potencial curativo, juntamente com a adição do extrato natural como composto ativo. Aqui algumas referências utilizadas no presente trabalho. Muito obrigada. Gostaria de agradecer à CAPES, ao CNPq, ao Grupo de Pesquisa e Engenharia de Processos e Sistemas Particulados e à Unipampa. Obrigada.